Olha, estão aí os urubólogos do PIG. PIG é o Partido da Imprensa Golpista, termo que foi aí inventado pelo Paulo Henrique Amorim. Os golpistas aí da imprensa passaram aí a voltar toda a sua artilharia contra o governo Lula. Tudo que o Lula faz está errado, tudo que ele deixa de fazer está errado, tudo que ele fala está errado e o que ele deixa de falar também está errado. E se por acaso ele voltar atrás, está errado também. E se ele fizer o que os analistas da imprensa mandam, também vai estar errado. É isso que é assim que está a cobertura jornalística sobre o governo Lula. E olha, em meio a isso, você tem passapanismo de jornalistas antipetistas para Sérgio Moro e outros criminosos. A coisa tá feia, viu? Só que também tá feia para eles. Os jornalistas passaram a ser expostos aí nas redes sociais. Olha, essa semana tivemos aí a Miriam Leitão. Miriam Leitão escreveu aí um artigo detonando o governo Lula, dizendo o seguinte, olha, PIG estagnado, ela chamou o PIB estagnado do terceiro trimestre não muda a expectativa de 3% para o ano. Quer dizer, o PIB estagnou. Nossa! Aí a Miriam Leitão depois escreveu um outro artigo dizendo que, olha, a indústria no Brasil está paralisada. O Brasil não cresce, não tem crescimento da indústria há meses. Aí fala, nossa, o Brasil está muito ruim, o PIB estagnou. Ah, não mudou a previsão, mas está estagnado. A indústria está estagnada, meu Deus! Aí 2 dias depois, 2 dias depois da Miriam Leitão falar aquilo, aqui uma análise de um banco, do Banco Master. PIB do Brasil cresce acima do esperado. Esta matéria aqui no Globo não apareceu na página principal do portal. Não apareceu. Você tem que dar um Google, ou eu nem sei em qual editoria que está essa matéria, porque eles colocam assim, ó, conteúdo de marca, Banco Master. E a análise do Banco Master é que o PIB cresceu acima do esperado. Já da Miriam Leitão é fácil achar, tá sempre na página inicial, você abre o Globo, tem ali 4 blogueiros, sempre um deles é que aparece ali a Miriam Leitão. Então você vê que para criticar o Lula é ali na página inicial. Para a matéria aí dos analistas que dizem que na verdade está crescendo mais que o esperado, aí não, você tem que pensar ali, tem que realmente ser uma pessoa muito boa de achar as coisas no site. Só que não foi só a Miriam Leitão, veja que os fatos desmentem a Miriam Leitão. Miriam que passou aí a criticar a política externa do Brasil, a imprensa começou aí a criticar, vamos lembrar o que está acontecendo. Na Venezuela teve território roubado pela Inglaterra faz 200 anos, a Venezuela nunca aceitou isso. Depois, em 66, fizeram um acordo para que naquele território que estava sob impasse, não sabia de quem era, se era da Venezuela ou da Guiana, nenhum dos dois países poderia explorar riquezas ali naquele local. A Guiana quebrou o acordo e passou a explorar. A Venezuela falou que incorporar o território à Venezuela unilateralmente, ou seja, sem falar com a Guiana, é nosso agora. O Lula passou a intermediar, e aí o que aconteceu? Aconteceu que você vê inúmeros jornalistas da imprensa criticando o Lula, falando que o Lula faz o Brasil virar um anão diplomático, que o Lula não consegue intermediar nada, falando mal do Lula. Eu vou te dar aqui um exemplo, só para você ver. Maduro chama Putin, Guiana chama Estados Unidos. Ou seja, a capacidade de quê? De liderança e mediação de Lula é simplesmente zero. Minha coluna em O Globo. Essa coluna também estava na página inicial do Globo, também saiu no jornal impresso e tudo mais. Só teve um problema aí que o Sardenberg não deve ter gostado muito. Ó. Ele ainda escreveu uma outra. Ó. Quem? Lula? Lula vai... Prepara para rir agora, tá? Este senhor aqui, você deve saber quem é, publicou um comunicado oficial, tá? Com as cores da Venezuela. Esse comunicado foi 2 horas depois da publicação do Sardenberg, tá? 2 horas depois. Comunicado, vamos lá? Vê se você consegue ler ali. Aqui, ó, tá em espanhol, mas eu acho que dá para entender quase tudo. Mas, se você não conseguir ler, não tem problemas, eu vou ler para você. O presidente Nicolás Maduro dialoga com o presidente Lula do Brasil, com o primeiro-ministro Gonçalves, que é da Guiana, com o presidente pro tempore da CELAC, que é o presidente ao momento da CELAC, e com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Então, o Lula acionou a CELAC e o Lula acionou a ONU, e aí o Maduro chamou o Lula. Vai ter uma reunião agora entre o Maduro e a Guiana. Lembre-se, o Maduro falou que seria unilateral. Porém, não. O Maduro chamou a Guiana agora para conversar, depois de conversar com o Lula, e chamou quem para a reunião? O Lula. Então, enquanto os leitores de O Globo são desinformados, isso é desinformação pura e crua, tá?
é desinformação, é fake news. Enquanto os leitores do Globo ainda viam na capa do portal ali notícias de que o PIB do Brasil estava estagnado e de que o Lula é um zero à esquerda e não consegue intermediar nada, o PIB do Brasil subiu mais do que esperado, veio aí uma projeção de PIB. Ai, nossa, o PIB subiu 0,1% no trimestre. A projeção era de queda. A projeção era de queda do PIB. Não apenas não caiu, como ainda subiu um pouco. Então, subiu muito mais do que esperado. E o Nicolás Maduro fala, realmente quem está intermediando tudo é o Lula. Que a coisa vai piorando. Quando você fala, Thiago, dá para piorar a canalice da imprensa do Brasil? Eu te digo, dá. É óbvio que dá. Olha, esse é um dos repórteres do Gazeta do Povo que ganhou uma nota lá para mentir sobre o governo. Olha só o que colocou aqui o jornalista do Gazeta do Povo, Marcos Petrucelli. Eu não vi isso porque ele está bloqueado no meu perfil, porque mente tanto que eu até bloqueei. Mas muita gente viu, eu fui lá conferir. Ele disse, eu acho essa mulher uma pi, se você concorda é só curtir. Então tá ali incentivando a xingarem a Janja de tudo que é nome, porque a Janja disse, dane-se para as críticas de que ela acompanhou o Lula no G20. É engraçado, né? O Bolsonaro, o Bolsonaro que, vamos lembrar, os casamentos anteriores do Bolsonaro todos terminaram porque ele estava traindo a esposa. E o Bolsonaro viajava para cima e para baixo sem a esposa. Ia para o Japão, ia para não sei onde, ia para as Arábias lá, tudo mais, sem a esposa. E sempre que ia, ele entregava patrimônio público dos brasileiros a preço de banana aí para os outros. O Lula vai, viaja no exterior. O Brasil é o segundo país do mundo com mais investimentos estrangeiros. São mais de 180 bilhões de reais investidos no Brasil. Olha, o Lula tinha 132 bilhões aí, de todas as contas, de todos os investimentos aí que foram anunciados de outros países no Brasil e de empresas no Brasil, investimentos. Aí ele foi lá para os Emirados Árabes, para o Catar, para a Arábia, enfim, e conseguiu mais 49 bilhões da Arábia Saudita e conseguiu mais 3 bilhões da França. É uma coisa incrível, porque a linha do tempo da imprensa é a seguinte, o Lula foi até a China e conseguiu, no começo do ano, no começo do mandato do Lula, o Lula foi até a China e conseguiu lá dinheiro em bilhões de investimentos dos chineses. Aí a imprensa disse, olha, os Estados Unidos não vão gostar disso, o Lula está desagradando os Estados Unidos, sendo que o Biden ajudou a garantir a democracia no Brasil, a imprensa não gosta disso, o Lula está aí fazendo isso. 2 dias depois, os Estados Unidos anunciam 10 bilhões em investimentos no Brasil. Eu nunca vi uma pessoa ficar desagradada, ficar irritada e aí dar dinheiro para o Brasil. Aí falaram, o Lula não sabe fazer política externa, ele está fazendo o Brasil virar um anão diplomático. Isso, olha, eu estou falando aí de matérias que saem na Folha, no Estadão, no Globo, nos maiores portais aí do Brasil e jornais de maior circulação. Aí o Lula conseguiu investimentos em Portugal. Aí depois disseram, olha, o Brasil vai perder empregos porque o Lula está aumentando impostos aí sobre importações. Não faz nem sentido aumentar imposto sobre importação, geralmente é uma coisa para proteger empregos nacionalmente. Aí vem a Shen e diz, então a gente vai investir 600 milhões no Brasil para gerar empregos no Brasil. Eles falam, que coisa! Aí o Lula vai lá no COP, na cúpula do clima da ONU, a imprensa fala, o Lula não consegue liderar nada, ninguém está querendo o Lula. Aí chega lá a Arábia e fala, bom, vamos investir aí 49 bilhões de reais no Brasil. Vamos investir essa grana toda no Brasil. Aí ainda convidam o Brasil para entrar na OPEP+. Por quê? Porque querem que o Brasil lidere a transição energética do mundo, ou seja, o planeta vai mudar de usar combustíveis fósseis para usar energias renováveis que poluem menos. E essa mudança vai acontecer nas próximas décadas. E o Brasil é o país que vai liderar isso. Quem escolheu isso são exatamente os países que têm os combustíveis fósseis, ou seja, os países que têm as maiores reservas de petróleo do mundo, é quem escolherá o Brasil, quem vai liderar a transição do petróleo para energia limpa. Pô, se eles escolheram, não tem como alguém desescolher o Brasil. Mas a imprensa diz que Miriam Leitão escreveu que era uma contradição o Lula entrar na OPEP e fazer um discurso pró-meio ambiente. Aí a Veja escreveu o mesmo, o Estadão escreveu o mesmo, teve jornalista aí xingando o Lula. Você vê que as críticas passam de fake news para xingamentos. Então, é só que você pensa, Thiago, a coisa piora. Piora, pô, é claro que piora. Estamos falando do lixo, do esgoto que é a imprensa brasileira. A coisa vai piorando. Essa semana, demos muita risada. Nossa, como eu ri aquele dia, quando o Sérgio Moro confessou um crime no depoimento dele. Para se livrar de outro. Então para se livrar do crime de Caixa 2, ele confessou o crime de fraude.
Ai, cada uma que eu fico assim. Tá, até o advogado eu mostrei aqui. O advogado caiu na risada. O advogado de acusação ficou assim. Eu não acredito no que esse cara tá falando, meu. Como pode ser tão burro? Tá, no meio disso, o Sérgio Moro teve essa pérola aqui do Sérgio Moro. Eu coloquei no Instagram, viralizou aí nas redes. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, Sérgio Moro. Aqui, Sérgio Moro. Eles gastaram comigo, mas os contratos abrangem prestação de serviço também a outros indivíduos. Tanto que o valor é elevado e aquilo não corresponde ao que foi gasto especificamente com mim, com gastos declarados pelo partido. Só que eles abrangem outros indivíduos que não são mim. Eles gastaram comigo, mas... Eles não gastaram com mim. Aí abrange, esse é o momento da confissão, inclusive. Outros indivíduos que não são mim. O que estava dizendo ali o Sérgio Moro era o seguinte: para se livrar do crime de Caixa 2, porque fizeram um depósito de 1 milhão para o suplente do Moro, que é um advogado sem experiência na função, para fazer a função aí de advogado eleitoral, sendo que o partido já tinha um advogado com muita experiência, ganhando só 60 mil por mês. Ou seja, pô, o cara tá ganhando aí mais de 15 meses, 16 meses e meio de salário do advogado que é especialista. Por quê? Parece Caixa 2. Parece que vocês estão pegando dinheiro, usando a campanha, para roubar 1 milhão. E aí vocês dividem lá na frente. Parece que é isso. Aí, para se livrar desse crime, Sérgio Moro fala: não, é que ele também prestou outros serviços a outros indivíduos, que não são mim. Não é que não sou eu, que não são mim. Então não era um pagamento feito apenas para serviços com mim. Pois bem, quando você fala, caramba, Tiago, o que tem a ver o Sérgio Moro com a imprensa? Tem a ver que é o seguinte: o senhor Merval Pereira, olha, mas é cada uma. Esse cara é o presidente da Academia Brasileira de Letras, pra você ver a desgraça que tá lá, né? Pois bem, vamos aqui, o que Merval Pereira escreveu? Primeiro, o Merval Pereira escreveu um título criminoso aqui. Isso aqui é crime. O cara ganhar pra escrever isso aqui é um escárnio. Lewandowski está para Lula, assim como Moro para Bolsonaro. Vamos lá. O Sérgio Moro prendeu o líder em todas as pesquisas, que era o Lula, para o Bolsonaro poder ganhar a eleição, e depois virou ministro do Bolsonaro, tá? Ministro da Justiça do Bolsonaro. O Lewandowski prendeu o adversário do Lula na última eleição? Não, né? Que eu saiba, continua solto, infelizmente, que é o Bolsonaro. Por acaso era o líder nas pesquisas? Também não era. O líder era o Lula. Então o Lula liderou e ganhou. Então o Bolsonaro, mesmo se fosse preso, ele era o segundo, mas não foi preso pelo Lewandowski. Aí o Lewandowski tá para assumir aí o Ministério da Justiça. Tem gente que já disse que o Lewandowski está escolhido. Saiu matéria na imprensa que poderia ser a Gleisi Hoffmann, mas que ela tá fazendo aí um trabalho excelente na presidência do PT e que talvez a saída dela causasse alguns problemas no PT, brigas ali por poder. Então, que ela tem que ficar no PT, mas que talvez o Lula coloque a Gleisi no ano que vem em um ministério importante. A Gleisi merece mais do que ninguém. Quem apoiou aí o Lula desde o começo foi ela. O Flávio Dino está saindo do Ministério da Justiça, aí falaram sobre nomes aí do Marco Aurélio de Carvalho, chegou a falar na própria Gleisi Hoffmann, chegaram a falar no Capelli, só que o Capelli desagradou o Lula com algumas coisas, e falaram no nome do Lewandowski, que parece ser um nome aí imbatível, porque parece que é ele mesmo que será o escolhido pelo Lula. O Lewandowski foi ministro do STF, não perseguiu ninguém, não prendeu bolsonaristas, não fez nada disso. Você vê, os bolsonaristas que são presos são pelo Alexandre de Moraes. E aí, saiu do STF, vai ser ministro da Justiça. É isso. Mas o Merval faz essa comparação criminosa. Vai além, Merval. Lembra do erro de português do Moro? Por que eu mostrei? No meio do texto do Merval, para atacar o Lula, e para insinuar que o Lula tá sendo aí, olha, o Lula está indicando um cara que vai ser ali o seu capanga ele é o presidente, ele tem que exatamente indicar um cara que seja realmente, que vá para cima dos bolsonaristas do Ministério da Justiça. Espero que o Lewandowski faça isso. Aí, parte do texto do Merval. Quando o Moro falou cônjuge em vez de cônjuge, foi ridicularizado, sem que ao menos se desse a chance de ter sido uma decorrência do sotaque caipira. Então, quando o Moro falou cônjuge é porque ele tem sotaque caipira, tá? Não é porque ele é analfabeto. Ok. No áudio em que supostamente fala com mim em vez de comigo, supostamente, você viu o áudio, não viu? Mas para eles pro Merval é supostamente. No áudio em que ele fala com mim em vez de comigo, não fica claro o erro, mas só não ficou claro pro Merval, né? Mas os ataques a ele são os mesmos. Ficou claríssimo o erro. Tá. Quando se criticam os erros de português do presidente Lula, os que fazem são corretamente taxados de elitistas, arrogantes, preconceituosos. Por que não qualificar da mesma maneira os que criticam Moro? Escreve aí o Merval, presidente da Academia Brasileira de Letras, passando um pano assim pro cara que era o paladino da justiça, que era o senhor mais inteligente do universo, o enxadrista, segundo a Vera Magalhães, aquele que pega o terno preto, a gravatinha preta dele, e aí ele prepara, pensa no próximo movimento de xadrez. Este gênio
fala tudo errado. Porque se você, plantonista, falar, ó, Thiago, eu não tive aí condição de estudar, ou até teve, mas eu não consegui e tal, e eu não falo tudo certo, ok, mas você aí que tá assistindo é taxado ou taxada como uma das pessoas mais inteligentes da história do universo aí pela imprensa? Não, o Sérgio Moro é. E aí o Sérgio Moro vai lá e fala cônjuge. Sérgio Moro que sabe-se lá como passou num concurso para juiz, que é um dos concursos mais difíceis de se passar no Brasil, e o cara que não sabe a diferença de comigo para com mim, não sabe a diferença de cônjuge para cônjuge, fora os erros de português que ele tem aí em decisões, passou. Estranho, hein? Muito estranho. E aí tem toda a atenção aí do Merval. Vamos falar, né, que o Merval tá defendendo qualquer pessoa que cometeu um erro de português. Não, estamos falando aí de um criminoso, num texto em que equipara o Lewandowski, que você não tem nada contra o ministro, não é jogador de futebol não, contra o ministro Lewandowski, equipara com um bandido que está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Conselho Nacional de Justiça, tem 2 delações contra ele, pelo crime de tortura, que prendeu inúmeros inocentes, teve um dos inocentes que prendeu, que morreu, um cometeu suicídio, estragou a vida de centenas de pessoas inocentes, e o pior, movimentou 22 bilhões e roubou 2 bilhões a Lava Jato. Esse cara que o Merval Pereira está defendendo na capa do Globo. Veja como é que é a imprensa brasileira, viu? Só que agora estão sendo todos expostos, porque agora o que está acontecendo é o seguinte, os influenciadores de esquerda estão com mais alcance nas redes do que esse pessoal da imprensa, que tem, todos eles têm milhões de seguidores, viu? Só que não está alcançando ninguém. Você vê uma postagem do Merval, não dá nem 100 curtidas. Então, ele tem aquela audiência que ele tem no Portal Globo, mas nas redes sociais estão sendo todos desmascarados um a um. E é isso que tem que continuar acontecendo cada vez mais. Desmascarar as mentiras e cortar o mal pela raiz, porque o PIG, o Partido da Imprensa Golpista, tá de volta, viu? E tá de volta com tudo. E a Gleisi Hoffmann avisou. A Gleisi falou na reunião do PT, para todo mundo ver, tem até o vídeo aqui no Plantão Brasil, ela disse, se cair a popularidade do Lula, e é isso que a imprensa tá tentando fazer, vão tentar dar golpe nele como tentaram na Dilma, viu? Então é bom toda a esquerda começar aí a compartilhar, a se engajar cada vez mais, porque você vê que o golpismo voltou com tudo, tem já células golpistas, terroristas aí, com a imprensa passando pano, e tem aí a imprensa voltando ao golpismo. Eu peço aí sua inscrição no canal. Falou!